Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Que sejam todos bem-vindos, nossos irmãos encarnados e nossos irmãos desencarnados. E para mim é uma alegria, estava com saudade, né, de todos vocês, da palestra, né? Porque a última palestra que eu dei foi em dezembro e a gente sente falta, né? Então é muito, muito bom ter todos vocês aqui. Nossos irmãos espirituais, trabalhadores dessa casa também se fazem presentes. Irmãos que são trazidos para o tratamento, para o recebimento do passe, que sejam todos bem-vindos. Aos irmãos que estão nos assistindo em seus lares, ou vão nos assistir um pouco mais tarde, né? Que também recebam o nosso carinho, o nosso afeto. E para iniciar, né, vamos fazer a nossa prece. E vamos fechando os nossos olhos. E vamos pensar em Jesus. Vamos sentir a emanação do amor de Jesus para com todos nós. Vamos sentir que Jesus chega ao nosso encontro, nos envolvendo em seus braços, nos acolhendo, Senhor, em nossas dores, em nossas aflições, em nossos medos, em nossos receios. Que possamos, Senhor, sentir o amor, o pulsar de Jesus para com todos nós. E vamos assim, nos sentindo acariciados, amados, fortalecidos diante das dificuldades, por este amor sublime que Jesus emite a cada um. E que possamos, Senhor, através dos teus ensinamentos, através, Senhor, da doutrina espírita que tanto nos ensina, nos ampara, nos fortalece, que possamos assim, Senhor, em nome de Deus, de nosso Mestre Jesus, nosso meigo Nazareno, dar por início, Senhor, a mais essa palestra com a prece que assim aprendemos com o nosso Mestre Jesus, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Meus irmãos, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos à nossa pequenina casa, né? Que eu falo que é a pequenina casa do caminho, que carinhosamente chamamos de GEAF, né? Que é Aprendizes da Fraternidade. E todos sejam sempre bem-vindos. E hoje estava preparando a palestra e me veio alguns títulos, alguns temas, mas aí eu senti que era para falar sobre o carnaval na visão espírita, né? Já temos assim comemorações já sendo realizadas do carnaval, né? Mas realmente se inicia-se assim na sexta-feira, né? Amanhã. Mas o que é o carnaval? Podemos dizer que é uma festa popular, realizada em vários lugares, de outros lugares até de outros países também se comemoram, e principalmente no Brasil.
né? A maior animação é aqui no Brasil, né? Mas de onde vem o carnaval? Qual a origem do carnaval? Ele vem da Idade Média. Eu não sei se os irmãos já puderam ver figuras de pessoas, né, com máscaras, né, com roupa, com fantasias, né, e saíam nas ruas, pelas ruas a comemorar, brincando um com o outro, né? E no Brasil? Diz que no Brasil começou com a colonização, com os portugueses vindo para o Brasil e também com os escravos, que brincavam um com o outro para se alegrar em meio à festa comemorativa do carnaval. Então já veio com a colonização. E aí, e nós, né? Como nós festejamos ou como nós passamos o carnaval? Se nós perguntarmos para várias pessoas que aqui estão e para os irmãos que estão nos assistindo, é interessante que cada um pode falar algo diferente. Uns vão dizer: ah, carnaval é uma bagunça, eu prefiro ficar na minha casa descansando, ou prefiro viajar, ir para um lugar distante, para me recolher, refazer as energias. E outros podem dizer: não, eu gosto de estar envolto às pessoas, de festejar, de cantar, de dançar. Como nós dizemos assim, no meio da muvuca mesmo, né? E realmente, há gostos para tudo, né? E aí, como é que o Espiritismo, o que ele fala sobre o carnaval? E aí, o Espiritismo diz assim, que ele não condena o carnaval, ele respeita as pessoas, ele não condena, mas ele também não apoia. Ele também não apoia as festividades realizadas de maneira insana, onde não tem um parâmetro, onde tudo é permitido. Então, se nós pegarmos algumas frases de nosso irmão Emmanuel, de nosso irmão André Luiz, eles são muito enfáticos a falar do carnaval. E eles falam que é uma festa que as pessoas têm que ter muito cuidado, porque é muito fácil nós sermos assim conduzidos pela euforia e acabamos fazendo coisas que nós não gostaríamos ou não faríamos se estivéssemos em outra época. Porque às vezes o carnaval passa uma impressão que tudo é permitido. Mas não é. Peraí, se Deus criou todos nós, simples e ignorantes, nos deu o estágio até chegarmos à inteligência, ao pensamento, ao raciocínio. Então viemos dos homens da caverna e hoje já conseguimos, através da inteligência, do raciocínio, saber o que é bom e o que é mal. Seria isto, não é mesmo? E Deus nos deu o quê? O livre-arbítrio. Então, se Deus nos deu o livre-arbítrio, eu posso fazer as minhas escolhas. Eu posso fazer aquilo que me compraz. Mas a gente esquece, muitos esquecem, que com a liberdade vem o quê? A responsabilidade daquilo que fazemos, daquilo que falamos, daquilo que realizamos, das nossas ações. E nós vamos responder por isso, né? Então é muito delicado esse assunto, né? Se nós assim pegarmos
nas redes de televisão, nos jornais, em revistas, nós vemos que muitas vezes as pessoas acabam se deixando levar por uma onda de energia que vem através da música, através do compasso, e as pessoas acabam naquela euforia, muitas vezes ali, deixando-se ser levado. Eu achei interessante que na Epístola 1 Coríntios, que nosso irmão Paulo de Tarso nos fala, muito interessante, que diz assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Olha, tudo é permitido, mas nem tudo me convém. Não faz pensar, não faz raciocinar? Quer dizer, tudo eu posso, mas nem tudo me convém fazer. E é isso que a doutrina vem nos chamar a atenção, para que nós possamos até mesmo ser assim, aqueles que ensinam. Por quê? Porque a doutrina é para ensinar. Então, não é errado a comemoração do carnaval. Não é. A brincadeira sadia é louvável, é bom. A alegria é bom. Mas nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque muitas vezes, como ensina a doutrina, nós não estamos sozinhos. Não é mesmo? Na leitura que a nossa irmã Andréia fez, ela estava falando que muitas vezes, a gente encontra-se com espíritos que estão nas ruas, que nos seguem, e que a importância de estar vindo à casa espírita, porque eles nos acompanham. E é interessante que Emmanuel, no livro Roteiro, acho que é de 1952, já relatava no livro que para cada encarnado, para cada pessoa, tinha de 2 a 3 espíritos que estava ali conduzindo, que estava ali próximo. Hoje, vou dizer que talvez tenhamos até mais do que 3. E aí, esses irmãos se afinizam conosco. Essa afinidade. Simpatizam conosco. E começam a nos acompanhar. E então, no meio de uma festa, onde tudo é permitido, a bebida, os vícios, as drogas, a sexualidade, o ato sexual, tudo é permitido, em nome de uma festa, tudo é permitido. Então, aqueles espíritos que se afinizam conosco, acabam nos conduzindo mais ainda para isto. Então, se eu gosto de beber, eu bebo muito mais. Se eu gosto de utilizar de drogas, eu vou usar muito mais. Se eu gosto da sexualidade, eu vou utilizar disso cada vez mais, sem limite e sem perceber. Às vezes, a pessoa, o encarnado, não percebe que está envolto. Mas se a pessoa desencarnou, morreu, ela não vai para algum lugar? Deus não auxilia? Jesus não auxilia? A equipe espiritual também nos auxilia? Sim, auxilia. Mas há muitos espíritos presos, arraigados ainda à terra, apegados aos vícios, apegado à família,
apegado aos bens materiais, apegado ao trabalho. E então, mesmo que acabe desencarnando, ficam presos e uns nem percebem que desencarnaram, que deixaram o corpo físico, sentem as mesmas necessidades. Tudo que utilizava na Terra, eles sentem a necessidade de estar utilizando, mas como eles não podem acender um cigarro, como eles não podem pegar um copo e virar, eles acabam chegando àquelas pessoas encarnadas, e a essência do cheiro, da bebida, de tudo isso, eles acabam também usufruindo. Me recordo uma vez que estava andando e vi um bar, e tinha um senhor que bebia muito, e me chamou a atenção. E nisso eu vi dois irmãos espirituais, dois espíritos, vamos dizer assim. E eles ali, cada um de um lado, e cada vez que ele virava o copo, eles até salivavam. Aquele cheiro da bebida. E eles também estavam sendo utilizados da bebida assim como ele. Mas ele bebia muito mais, porque ele não só estava saciando ele, mas os espíritos que estavam ali do lado dele. Então bebe muito mais, faz tudo muito mais. E aí perde a noção, o controle. E nós viramos como marionetes. E esses irmãos vão conduzindo esses espíritos. Vão nos conduzindo. Então, olha o quanto é perigoso. Por isso que a doutrina fala, nós não podemos dizer que somos contra, mas nós temos que tomar cuidado com aquilo que advém do carnaval. Quantas pessoas, irmãs, mulheres, jovens se engravidam e nem sabe com quem foi. Teve relações e nem sabe, engravidou. E aí, se não tiver um equilíbrio, o que vai acontecer? Às vezes, vai acabar cometendo um aborto. Olha só como é a nossa responsabilidade. A liberdade é ótima, mas a responsabilidade, ela nos chama. Pode demorar um pouco mais e um pouco menos. Mas, já que estamos falando dos espíritos, não tem no plano espiritual colônias, lugares que possam, médicos, enfermeiros que possam levar estes irmãos para poderem serem auxiliados, um tratamento? Tem, mas eles têm o livre-arbítrio, não é? Eles, os irmãos convidam, mas eles precisam querer. Assim como o encarnado, nós. Quantos que a gente já presenciou, já viu na televisão, pessoas que vão à rua, convidam para um tratamento, e o que diz o irmão? Não quero. Sei que preciso, mas eu não quero. Então, Deus não violenta ninguém. Ele simplesmente aguarda que cada um tenha o despertar. E isso é tanto para os encarnados que estão no corpo físico, quanto para os desencarnados. Nós precisamos esse despertar, entender, compreender. E isso é muito importante. E tem uma passagem que fala, que está em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que eu achei interessante,
que nem é espírita, hein? Está em Hebreus. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunha. Quem é essas nuvens? Quem são essas nuvens de testemunha que tudo vê, tudo sabe? São os espíritos que nos acompanham, que se afinizam, que nos acompanham, que vêm. E se nós não vamos para uma casa religiosa, independente da casa religiosa, o importante é ir à casa religiosa. E esses irmãos acompanham, esses irmãos são auxiliados. Se vier na casa espírita, melhor ainda. Mas toda casa que fala em nome de Deus e de Jesus, que fala de amor, todos eles levam o caminho da salvação. Então, olha só, para refletirmos, para pensarmos, né? O carnaval, algo que surgiu de uma brincadeira, de jogar confetes um no outro. E hoje, o que é o carnaval? Nós verificamos, vemos que as mulheres, elas passam um ano se cuidando, se preocupando com a beleza física, a perfeição que não existe. Não existe. Nós somos perfeitos, independente de estarmos fazendo procedimentos, somos filhos de Deus. Para Deus somos perfeitos assim como somos. Mas a preocupação com a beleza, a preocupação com a sexualidade, ela fala muito alto, principalmente no mundo em que nós agora nos encontramos. A preocupação. E nós esquecemos de que, antes de qualquer coisa, somos espíritas e que nós temos que cuidar deste corpo que Deus nos deu, este empréstimo, e nós temos que cuidar deste corpo com muito carinho, com uma boa alimentação, e não só se preocupar com a estética, porque, meus irmãos, todos nós envelhecemos. E a beleza, existe sim, a beleza do envelhecimento. Porque nos tornamos pessoas que pensam, pessoas mais organizadas, pessoas que agem já com uma certa maturidade. E existe beleza sim, existe beleza no envelhecimento. Mas principalmente, cuidar-vos da alma também. Cuidar da alma, essa alma que abriga o corpo, para que quando advenha o desencarne, a morte, não venhamos, né, a dizer: poxa, tive tantas oportunidades, mas acabei me induzindo pela beleza estética. Então, meus irmãos, que o carnaval, lembremos não só da alegria, mas da alegria cristã, a alegria de poder ajudar um irmão necessitado, a alegria de poder sermos úteis, de levar uma palavra de bom ânimo, um incentivo, de levar às vezes um alimento, um prato de alimento àqueles que estão sedentos de fome, aqueles que muitas vezes nem têm sequer uma roupa para fazer a troca, mas que estão pelas ruas e passam por nós e nós nem sequer se apercebemos.
Então, que o carnaval seja a alegria cristã. O que posso fazer de bom nesses dias que se percorrem? E que possamos amadurecermos espiritualmente. Amadurecermos com as nossas escolhas, com aquilo que fazemos. Porque com certeza, tudo aquilo que fizermos, vamos, no plano espiritual, vamos pedir a conta daquilo que fizemos, o que deixamos de fazer e aquilo que perdemos, as oportunidades em vida, neste corpo que nos abriga. Então, eu desejo a todos, meus irmãos, um feliz carnaval, mas com Jesus. Que a alegria seja cristã, que o amor pulse em cada coração, que seja útil ao seu semelhante, aquele que chega até vós, aquele necessitado, pois este é o carnaval que Jesus assim aguarda e espera a nossa evolução e o nosso desenvolvimento moral, nosso desenvolvimento cristão de nossa alma, do nosso espírito. Que Jesus abençoe a todos, meus irmãos, e que possamos, neste momento, a nossa prece, mais uma vez rogando o amparo de Deus, de nosso Mestre Jesus, que neste momento eu convido a todos os irmãos que estão nos assistindo, que conhece alguém que esteja passando por problemas de saúde, que estão sofrendo pelas dores, pelas aflições, que neste momento possamos elevar o nosso pensamento a estes irmãos e que possamos, Senhor, ver uma luz jorrando como uma chuva sobre estes irmãos, acalentando, Senhor, as suas dores, as suas aflições. E vos rogamos pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, ou mesmo em seus lares, que passam, Senhor, pelas provações da dor, das dificuldades, que todos eles, Senhor, pelo amor de Jesus Cristo, possam ser amparados. Por todos aqueles, Senhor, que muitas vezes se encontram pelas ruas, que se perderam, Senhor, e estão se perdendo em meio às drogas, em meio às necessidades, em meio à fome. Ampara, Senhor, que eles possam ser tocados, que eles possam despertar, porque o Pai, Deus, nosso Pai, aguarda cada um dos seus filhos, estendendo-vos as mãos. Ampara, Senhor, a todos os lares, aos nossos lares, de nossos familiares, de nossos conhecidos, amigos, que todos eles, Senhor, recebam essas vibrações de amor. E pelo nosso lar, Senhor, pelos nossos familiares que lá estão, ou por aqueles que por um motivo ou outro se encontram distante, mas que o nosso amor chegue a todos estes corações. E vos pedimos que teu amparo chegue a cada um de nós, que possamos, Senhor, estarmos sempre contigo,
principalmente, Senhor, nos momentos mais difíceis e nos momentos também de gratificação e de alegria. Então, nós podemos assim encerrar dizendo: Senhor, muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, pela vida, por este corpo que abriga a minha alma. Obrigado, Senhor, pelo aprendizado. Obrigado, Senhor, pelas dores, porque é através dela que eu desperto para a fé. Eu desperto para vós, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor. E que seja feita em nossa vida, sobre a terra, sempre, a vontade de Deus e de nosso Mestre Jesus, hoje e sempre. Que assim seja, meus irmãos. E assim, agradecidos somos a todos que aqui estão, nossos irmãos encarnados, nossos irmãos desencarnados, nossos irmãos que estão nos assistindo, vão nos assistir talvez mais tarde. Que a luz de Deus sempre esteja contigo e que tua paz esteja sempre em vossos corações. Que assim seja, meus irmãos.